Roberto Gil, do Ratel Conservador, agradecer a transmissão, a cobertura de sempre, a Carla Giannini, do Instituto Bradock, e também, eu não sei se eu citei antes, mas a Meiri Aracó, que é uma das ativistas mais importantes aí do movimento Pró-Vida aqui de São Paulo. Antes de passar para o deputado Mansur, quero avisar também que ao final aqui do evento a gente tem um café ali fora, tá? Para vocês. Café para a gente poder socializar e falar mais. Eu sei que vocês estão com muita vontade de falar, mas a gente vai ter que falar lá fora de maneira mais informal. Eu quero dizer que essa mesa é muito importante ter parlamentares aqui de São Bernardo, de São Paulo, nosso deputado estadual também, porque muitas pessoas, muitos políticos de direita, vocês têm que entender isso, tem uma parte da direita que está contente com a prisão do Bolsonaro, infelizmente. E tem uma parte da direita que se faz de morta. Então, essas pessoas que estão aqui hoje estão assumindo uma posição, estão sendo corajosas de estar aqui hoje. Eu lembro muito do Aécio Neves, quando da época do impeachment da Dilma, que a gente esperava que ele fosse protagonista do movimento e tal, e ele ficava na sacada com a camisa do Brasil acenando. Tem gente na direita que está fazendo isso. Essas pessoas que estão aqui estão tendo coragem de tomar posição, e uma delas é o deputado Paulo Mansur. Obrigado. Cumprimentar todos vocês, parabéns por todos estarem aqui hoje, parabéns, Sonaira, pelo evento, doutor Caetano, também cumprimentar o Jorge, a Nina, a vereadora, também cumprimentar a doutora Cláudia e também cumprimentar o Segré, que é da Revista Oeste. Eu vejo muito a Revista Oeste. Bom, nós tivemos no 8 de janeiro 1.300 pessoas condenadas, 1.300 brasileiros. Hoje a gente ainda tem 179 presos que foram condenados a 14, 16 anos de prisão. E o nosso presidente Bolsonaro preso. Então, realmente, é um absurdo essa narrativa do golpe. Porque é uma narrativa. Porque o golpe não se dá sem tanque de guerra, sem a marinha, sem o exército, sem a imprensa, sem a polícia civil, sem a polícia militar. Se a polícia civil, a polícia militar de um estado não quiser um golpe do exército, tem briga. Então, são forças que precisam estar unidas para dar o golpe. E isso não ocorreu. Então, essa narrativa toda que foi construída e se mantém até hoje é, na realidade, para o Alexandre de Moraes não perder essa guerra, essa batalha. Porque ele não pode falar que ele errou. Ele não errou. Narrativa de golpe existe. É o que o Alexandre de Moraes quer, é o que ele fala. Narrativa de golpe existe. Narrativa de golpe. Ele não vai para trás, ele não volta, ele dobra a aposta, triplica a aposta. O André do Rap ficou preso 1 ano, foi solto, fugiu, nunca mais apareceu. E a Débora, que escreveu com batom, 17 anos condenado de prisão. É isso que a gente tem no Brasil. Presidente Bolsonaro preso, acabou ficando em casa, teve um surto e acabou mexendo na tornozeleira eletrônica por causa de muitos medicamentos. Isso é a coisa mais normal que tem, o médico mesmo ele falou. E o Oruan mexeu 70 vezes na tornozeleira eletrônica, depois de 70 vezes que foram querer que ele fosse preso. E ele está foragido até hoje. Então são essas inversões, né? É o nome Bolsonaro que é preso, é uma perseguição política. Agora saiu uma notícia ontem na Folha de São Paulo falando que estão tentando negociar no Congresso
a não instalação da CPI do Banco Master pela diminuição da pena do presidente Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro virou uma moeda de troca política. Ou seja, ele é um preso político, ele é um sequestrado político, o presidente Bolsonaro, né? Eu acabei, na virada do ano, logo depois do Natal, mandei uma mensagem para o Eduardo, era à noite, eram umas 10 horas da noite, falei: Eduardo, vou fazer um movimento Bolsonaro em casa, logo quando o pai dele passou por uma cirurgia de 12 horas, porque o meu pai ficou 2 anos sofrendo com câncer, foi operado, acabou falecendo, e eu sei quando a pessoa fica 12 horas numa cirurgia, ela sai da cirurgia precisando do cuidado familiar, precisando do cuidado médico. São 12 horas de cirurgia. Eu falei: pô, não é possível, depois de 12 horas, ele voltar para a prisão. E a maldade é tão grande de Alexandre de Moraes que ele voltou para a prisão. Só que antes dele voltar para a prisão, eu criei a hashtag Bolsonaro em casa. E que do nada me despertou isso, eu coloquei lá no X, eu nunca imaginei que ia acontecer isso. Falei: ó, escrevi lá no X: pessoal, estou criando um movimento hoje, hashtag Bolsonaro em casa, vamos fazer essa hashtag mais vista no Brasil. E ficou 4 dias entre as 3 mais vistas no Brasil, essa hashtag. Então, ou seja, é o desejo do brasileiro. O brasileiro quer que ele vá para casa no mínimo, porque ele não deveria estar preso, mas o mínimo que é que ele vá para casa. Então, eu tenho certeza, mas é uma certeza tão absoluta que o Flávio vai ganhar essa eleição, porque a cada dia que passa, eles vão dando um tiro no pé. E assim, por exemplo, o carnaval, tudo que aconteceu no carnaval, que eles usaram dinheiro público, 15 milhões de reais entre governo e prefeitura, que foram alinhados com o desgoverno do Lula, porque o governo do Lula deve ter ligado lá para o governador e para o prefeito e falado: ó, manda a verba X para a escola de samba, mais 1 milhão do governo federal. E o Lula ficou lá num evento que é mais visto no Brasil no dia, no ano eleitoral, e ele fazem uma homenagem dessa para ele, em rede nacional, com o nosso dinheiro dos nossos impostos. Então, é uma inversão total. Agora saiu uma notícia que ele gastou 1 bilhão e 400 milhões no cartão de crédito da presidência da República, enquanto o Bolsonaro gastou 27 milhões em 4 anos no cartão da presidência da República. Então, tínhamos 22 ministérios, no último ano o Bolsonaro fez 23 ministérios, agora são 39 ministérios. Prejuízo bilionário nas estatais. Então, tudo isso que está acontecendo, mesmo com a Globo, mesmo com a grande mídia defendendo o Lula, eles não conseguem. Eles não conseguem segurar essa narrativa. Por quê? O desgoverno é muito grande. Saiu uma notícia hoje também, vocês devem ter visto. O Lula, ele aumentou em 1.200 itens impostos no Brasil, enquanto o Bolsonaro abaixou em 700 itens impostos no Brasil. Ele aumentou 1.200 itens impostos nesse Brasil. Então, gente, a gente só tem uma saída. Graças a Deus a gente está conseguindo emplacar o Flávio Bolsonaro, e que nada aconteceu para ele até agora em relação a quererem barrar a candidatura dele, como foi barrada, por exemplo, a do Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, que eu acabei sendo eleito por ele pelo Estado de São Paulo, eu tenho o maior orgulho de falar isso, tá, gente? O maior orgulho mesmo. O Roma, que era chefe de gabinete dele, hoje é meu assessor parlamentar. A Sonaira também é muito ligada, aí o Eduardo, a Nina falou que também na candidatura dela de vereadora teve uma ajuda muito grande do Eduardo. E o Eduardo, ele teve a sensibilidade, porque o PSL tinha 8 deputados federais, e com a entrada do presidente Bolsonaro foi para 54, 55 deputados federais, e depois, em 2018,
pulou para 99 deputados federais e 14 senadores. E esse número de deputados federais foi uma estratégia também do Eduardo Bolsonaro. Porque o Eduardo Bolsonaro, ele pediu o voto para Mário Frias. Ele, sendo deputado federal, ele abriu mão de ter 2 milhões de votos, como ele teve na última eleição, para dar voto para outros deputados federais e fazer uma bancada maior. Então saímos de 55 deputados federais para 99 deputados federais nessa estratégia do Eduardo. Né? E hoje, se a gente olhar para o campo político, perdemos o Eduardo, que não vai ser candidato, a Carla Zambelli, né? Entre outros políticos perseguidos. Então nós temos que fortalecer o PL, nós temos que fortalecer realmente a direita conservadora. É preciso votar em pessoas que tenham a nossa pauta. Eu sou deputado estadual, eu não vou dobrar com nenhum deputado federal que não tiver a minha linha. E na realidade, eu vou dobrar com 5, 6 só. E eu vou processar um cara que puser a minha foto usando a minha imagem, um deputado federal que queira usar a minha imagem e que não tenha a nossa linha. Porque eu não vou deixar isso acontecer. Porque a gente precisa do Congresso, a gente precisa de um Congresso forte, que vote as nossas pautas, assim como a Nina falou. A gente precisa de uma anistia ampla, geral e restrita. Esse é o caminho. O Paulinho da Força, que é um cara totalmente do sistema, que fez essa dosimetria, junto com Michel Temer, junto com Aécio Neves. Os caras bolaram esse jogo. Né? Então, realmente, a gente precisa fazer de tudo para fortalecer a nossa direita conservadora, que, graças a Deus, o presidente Bolsonaro, e valeu a pena, tudo que o Bolsonaro fez valeu a pena. Nós estamos aqui hoje porque o presidente Bolsonaro mostrou esse rumo para a gente. Nós não tínhamos uma direita nesse Brasil. A gente tinha uma direita misturada com esquerda. Hoje a gente pode falar que a gente tem uma direita e a gente vai sair vencedor, e é Flávio Bolsonaro na cabeça. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, deputado Paulo Mansur. Eu quero